Movimento Internet Segura, um comitê da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que há 4 anos orienta internautas sobre as melhores formas de realizar transações comerciais pela rede, passa agora a atuar também na proteção à infância e à adolescência na internet. Sobre este assunto, eu converso agora com um membro do Movimento Internet Segura, Djalma Andrade. Olá, Djalma, como vai? Olá, Maurício, tudo bem e você? Djalma, tudo bem. Tudo bem pra gente. Agora, pra quem tá na internet e tem filho em casa, é uma preocupação, hein, Djalma? A gente sempre tem que estar bastante atento, principalmente com as nossas crianças, fazendo uso da tecnologia. Mas não podemos esquecer que a tecnologia ela nos traz também uma série de benefícios. E dentro desse contexto, se trabalharmos bem esses temas de acompanhamento, de orientação e preparação, nós podemos sim extrair grandes experiências extremamente positivas na internet. Porque geralmente os pais têm muito receio de deixar a criança ou adolescente sozinho na internet, né? Porque às vezes o computador não está na sala, né? Em muitos lugares, está no quarto, né? Então a criança pode fechar o quarto e aí acessar coisas indevidas. Como é que um pai deve orientar a criança a sempre contar, né, para o pai, para a mãe, o que ele está vendo na internet, de que forma o pai deve se relacionar com essa criança que quer acessar a internet e tudo mais? Bom, primeiramente, a internet ela é um meio tecnológico bastante interessante, que surgiu aí nos últimos anos com uma série de elementos aí positivos e também com alguns elementos de desafio no nosso cotidiano. E como qualquer outro elemento da nossa sociedade, ele também exige que alguns princípios básicos aí sejam bem fundamentados, principalmente a questão de família. A cultura de interação e de confiança entre os filhos e os pais, ela é fundamental, tanto para a internet quanto para qualquer outro comportamento que aquela criança venha a ter na sociedade em geral. Né? A questão da localização da máquina é algo interessante também, que essa máquina, que esse equipamento fique num local público dentro da sua casa, onde as pessoas possam, né, realmente compartilhar aquela experiência de maneira positiva. Os pais trabalhando o contexto de sempre estar próximo, poder participar das experiências que aquela criança está tendo na internet, seja conhecendo coisas novas, seja interagindo com amigos, né, conhecendo quem são aqueles amigos, utilizando alguns recursos nativos do próprio computador, do próprio software, né, sistema operacional que está instalado no computador, para evitar algumas coisas que possam trazer algum tipo de desconforto ou risco para aquela criança ou para a máquina em geral. Então essas interações aí são importantes e ajudam sim a eliminar aí alguns riscos existentes. É bom a gente lembrar que o site www.internetsegura.org traz um conteúdo didático justamente para orientar pais e responsáveis na educação de seus filhos em relação à internet, sobre os perigos da rede, que é o que a gente está conversando agora aqui no Show da Notícia. Agora, de que forma, Djalma, um pai ou uma mãe deve fazer esse monitoramento? Ele deve acessar de forma indevida, sem o filho saber, por exemplo, criar um perfil falso no Orkut para saber o que o filho está vendo? Como é que você orienta esse pai ou essa mãe? Bom, primeiramente, essa questão de confiança entre os filhos e os pais, ela deve ser trabalhada num contexto bastante amplo, não só especificamente para o uso e acompanhamento dos recursos de internet, né? É importante criar uma regrinha de uso com essas crianças, então, por exemplo, estabelecer horários, deixar essa criança ciente de que você vai participar com ela dessa experiência positiva que ela está tirando da internet, dos sites de relacionamento, dos jogos que ela vai usar na internet, dos amiguinhos que ela pretende interagir online. E você pode, a partir dali, como eu disse, existem alguns recursos nativos nos softwares, nos sistemas operacionais, que podem ajudar a impedir algumas coisas, alguns tipos de ameaça, filtrar algumas coisas indesejáveis e indevidas para aquela criança. Mas, obviamente, que a participação do pai e da mãe na vida dessa criança, estendendo aí para a parte da internet, ela é fundamental. Eu estou conversando aqui no Show da Notícia com um membro do Movimento Internet Segura, Djalma Andrade. Djalma, o que um pai ou uma mãe deve dizer para o filho ou para a filha, que hoje a gente sabe que pela internet também muitas pessoas conseguem paquera, namoro, marcam essas coisas em shopping, em lugares públicos, né? O que um pai ou uma mãe deve dizer para uma criança, um adolescente que queira, criança não, mas no caso de um adolescente que queira conhecer uma pessoa que conheceu na internet, queira conhecer pessoalmente essa pessoa? O pai deve deixar? Bom, esse aspecto de confiança entre as partes, entre os pais e os filhos, ele é fundamental,
E como um conselho de quando você está conhecendo ou tentando conhecer uma pessoa através da internet, ela exige ali alguns cuidados básicos também, né? Então é super importante. A internet ela tem o poder de facilitar uma série de coisas, mas ela também pode ocultar algumas coisas. Então pode ser que exista uma pessoa do outro lado tentando se passar por um menino ou por uma menina da mesma idade, não necessariamente ser aquilo que ele está tentando dizer, aquilo que ele está passando, fazendo com que a criança esteja acreditando, aquele adolescente acreditar. Então, sempre que houver um interesse ou uma necessidade de que esse encontro aconteça, que ele seja num local público, que ele seja acompanhado de um adulto, né? Não no intuito de restringir aquilo, mas no intuito de que aquela experiência seja a mais positiva possível, né? Colocar o contexto de que não é espionagem, de que não é restrição, mas colocar o contexto de que realmente são elementos importantes para que aquela experiência seja a melhor possível para todos os lados, né? E com certeza, Djalma, o que eu acho fundamental, até mais do que fundamental, é importantíssimo mesmo, é porque muitos pais, pessoas um pouco mais velhas, né, que não têm conhecimento do que é internet, do que é computador, existe muito preconceito ainda, e essas pessoas têm que entender de que, na verdade, coisas ruins existem não só no mundo virtual, existem também do lado de fora, ou seja, pedofilia, a internet só tem pedófilos. Já ouvi muitas vezes pessoas um pouco mais velhas que não têm muito conhecimento do que é internet, do que é computador, dizendo isso. Só que a pedofilia existe também no mundo real, aliás, muito mais do que existe na internet, não é isso? Exatamente, Maurício. Isso é um ponto super importante. E um outro ponto também que é fundamental a gente tocar, quando a gente fala de mundo virtual, a internet ela possui, por exemplo, algumas situações que você virtualmente consegue fazer algumas interações. Mas a internet ela faz parte do mundo real, ela é real. Tudo que acontece lá, ela te traz resultados positivos ou não, né? Ela traz capacidade, inclusive, para que essas entidades investigativas consigam chegar em quem cometeu algum delito. Então, tudo que acontece na internet é de verdade, é real. Então, é importante a gente enfatizar isso para as pessoas. Com relação à parte de percepção, essa é uma iniciativa do Movimento Internet Segura, justamente começar também a desenvolver esse assunto de proteção à infância, de gerar conteúdo de conscientização e capacitação aí para que as pessoas possam fazer um melhor uso da internet, seja para fazer negócio, seja para entretenimento, seja para pesquisa, para diversão, seja adulto, seja criança. Porque esse preconceito infelizmente ainda existe, né? Talvez porque só agora, nos últimos 2, 3 anos, é que a internet tem chegado nas escolas, né, Djalma? Sem dúvida, a internet está no Brasil crescendo rapidamente, ano a ano. A gente vê números aí extraordinários em termos de crescimento. Isso é bom, porque vai trazendo também uma série de elementos de inclusão para a sociedade como um todo. Ela traz ali, como eu disse, uma série de benefícios para as pessoas, para os indivíduos. Então é importante a gente sempre ter isso em mente. Não achar que a internet só tem coisa ruim, mas é importante sim, como eu disse, entender que tudo que está lá através da internet, ele é real, ele é verdadeiro. Então, se eu fizer um comportamento inadequado, ele pode gerar ali resultados não interessantes, não bons para aquela criança, para aquele jovem, para aquela pessoa que está interagindo. Porque muitas vezes as pessoas confundem o anonimato, entre aspas, da internet com a possibilidade de cometer algum ato ilícito e achar que aquilo ali nunca vai ser descoberto, né? Esse é um problema. Na verdade, na internet, você tem condições sim de detectar, localizar quem cometeu algum tipo de infração, algum tipo de delito. Obviamente que também tem os seus desafios, né? Não é algo como a gente assiste em filmes de ficção. Ele também traz os seus desafios, como o processo investigativo convencional também traz, né? Mas a internet também deixa os mesmos traços, deixa alguns traços que esses elementos importantes de processo investigativo podem utilizar para chegar em quem cometeu algum ato não condizente ali com aquela sociedade. E para a gente terminar, Djalma, o que um pai, uma mãe ou até um professor que esteja ouvindo a gente agora aqui no Show da Notícia deve orientar a criança ou adolescente a respeito de conteúdo ilegal? Mas aí eu digo em relação a baixar música, a baixar vídeo, o pai ou a mãe ou o professor, o responsável, deve dizer para essa pessoa, para essa criança, de que aquele conteúdo é ilegal, que não faz bem baixar, ou o que deve dizer para a criança? Bom, é importante começar esse processo de conscientização o quanto antes, né, com quem são os usuários da internet, porque determinados tipos de atividades executadas pela criança ou pelo dono de um equipamento, ele podem trazer algum tipo de responsabilização para o pai e para a mãe. Além de que
softwares piratas, músicas e etc., eles podem, além desse problema relacionado à parte legal, também trazer uma série de softwares maliciosos para o computador da família. Podem trazer trojans para roubar senhas de banco, podem trazer vírus para piorar o desempenho da máquina, enfim, para deletar informações. Então esse processo tem que ser bem trabalhado também dentro de casa. Muito bem. Eu conversei aqui no Show da Notícia com o Djalma Andrade, que é membro do Movimento Internet Segura. Djalma, muito obrigado pela entrevista, ok? Muito obrigado e até logo a todos.